Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos
Agora é o momento para que os irmãos venham preparados para devolver os dízimos e ofertas. É o momento que vocês possam estar aqui na frente da igreja. Nós vamos estar orando aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Pai querido, Pai, te amo, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque teu amor, Pai, é tão grande para conosco. Obrigado porque o Senhor tem, ó Deus, nos ajudado, Pai. Obrigado, Deus, porque mesmo sem nós obedecermos, ó Pai, o Senhor tem cuidado. Obrigado, Deus, por esta casa, obrigado por essa igreja. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, que continue abençoando. Ó Deus, que eu possa estar, ó Deus, abençoando a mente, ó Deus. E que vocês possam estar, ó Deus, sentindo, ó Deus, a tua presença, que eles possam ser cuidados pelos que vão, Pai, que o Senhor tem, ó Deus, deixar de faltar nada para nós. Ó Deus, que nós possamos também, ó Pai, não só entregando os dias da nossa fé, mas também ao nosso coração. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor terá que fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Só mais perto. Toma-me em direção aos pés da cruz, e encontrei o que tenho, te entrego.
Diga para Deus o quanto você deseja continuar nos caminhos dele. Diga para Jesus o quanto você o ama. Usa expressões que talvez nos usuários, nos seus lábios, mas que nessa oportunidade você pode colocar diante do Pai, porque Ele merece. Ele é digno de toda honra, de toda glória, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda exaltação, Ele é digno da verdadeira adoração. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e verdade, pessoas dispostas a dar sacrifícios de louvor, pessoas dispostas a se doar. Que assim seja o nosso coração, Pai, de homens e mulheres, crianças, adultos, jovens, senhores, senhoras, ó Pai, pessoas que, ó Deus, sejam verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa encontrar em nós, ó Deus, pessoas autênticas. Que o Senhor possa encontrar em nós, ó Deus, pessoas apaixonadas. Que o Senhor possa encontrar em nós, ó Pai, pessoas dispostas. Ó Deus, que o Senhor possa encontrar em nós, ó Pai, pessoas cheias de vontade, mas de vontade que te agrade, que te honre, que te glorifique. Ó Deus, nós estamos aqui nessa noite e eu sei que tem muito mais para nós. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Fique à vontade aqui, continue fazendo mais para a honra e glória do seu nome. Amém e amém. Antes de você se assentar, dá uma boa noite à pessoa que está do seu lado. Dá um abraço ali na frente. Olha, a gente tem visitantes aqui conosco. Tem pessoas que estão nos visitando aí, ó. Dê um abraço, dê pessoa que bom que você está aqui. Aí, que legal. Você que é dessa casa, meu bem, espero que te procurar, não. Glória a Deus, você vai se assentando, se ajeitando. Eu já vou liberar as crianças. Uma aluno infantil. Pode ser sentado. Pode continuar abraçando também. Ainda dá tempo aí, eu dou algumas informações rapidamente. A primeira delas já para mostrar sua fome, porque eu sei que sua fome espiritual é maior, mas vai ter cantinho aí após o culto, tá bom? Maravilha, então é carne louca. Às vezes eu falo que é vaca louca, confundo aí, mas é carne louca, né? É bom, é bom. É como o paulista que faz é bom, né? Maravilha. Eu quero informar você que nós já estamos, o valor você vai descobrir da carne louca lá na saída, tá bom? A saída lá apenas é segredo ali para você se assustar. Mas investe aí na obra do Senhor, tá bom? É para o nosso som, né? E isso vai abençoar aí, tá joia? As nossas inscrições para a escola Alfa Discipulador foram encerradas. Mas aqueles irmãos que ficaram com pendências no módulo anterior, a irmã Sara vai direcioná-los, tá bom? Já para você ir repondo aí as aulas, tá joia? Então fique atento aí, você precisa repor as aulas do módulo passado. E você que não fez ainda, não demora pouco, vai abrir outros módulos à frente, nós queremos ver você poder fazer, né? Você que quer ser membro dessa casa, você que deseja caminhar junto conosco, é necessário que você faça os módulos aqui na nossa escola Alfa Discipuladora, tá bom? Eu quero um lava-jato também, tá bom? Os irmãos vão fazer o template essa semana, vai colocar lá nas células, mas se você já quiser agendar hoje, dar o seu nome para o irmão Miqueias, você já pode agendar o seu carro, a sua moto, bicicleta, carrinho de brinquedo. Tá? Você pode também, tá joia? Eu não sei se eles vão lavar o cinto das crianças, mas traz também, vai com tênis, sandália. Aí o negócio te quebrou agora, em brincadeira, cara. Mas que você possa contribuir de alguma forma e venha aí os meninos vão estar aqui com muita alegria para poder lavar algum objeto seu, né? Já que nós falamos aí, descrevemos tantos objetos diferentes aí,
O negócio deles é juntar dinheiro aí para nós terminarmos de pagar esse sonho em nome de Jesus. Já pagamos, graças a Deus, eu acho que. Cadê Jaiane? Eita, sem golpes é difícil. 4 parcelas, eu acho, né, Jaiane? Já foi? Isso, graças a Deus, foram só mais 6, ó. Glória a Deus. Mas aí, a gente, antes de terminar uma coisa, a gente já fica pensando em muitas outras. Nós temos alguns desafios, como também agora implementar a nossa transmissão, né? Há muito tempo o Adriano queria, né, já há uns 2 anos, pastor, vamos iniciar, e agora chegou a hora de a gente dar esse passo maior também. A gente precisa adquirir alguns equipamentos, ele já está vendo isso, e nós viemos agora também de uma viagem missionária, vamos dizer assim. E aí Edivaldo falou assim, pastor, vamos dar um passeio? Pô, maravilha, né? Pode deixar que é tudo por minha conta, aleluias, glória a Deus, né? Mas aí, eu não sabia, né, assim, né, que ia acontecer tantas coisas, né? Aí tudo de maravilhoso que aconteceu lá, a gente ouvia assim, Jaiane falar, outro falava assim, amém, pastor, nós oramos por isso. Né? Quer dizer, já estava tudo combinado entre a família, só eu que não sabia, né? Mas aí foi tão abençoador. Nós tivemos lá 2 cultos, nós tivemos células, demos atendimentos a pessoas, fizemos visita, como foi assim, tão abençoador. Deus abriu as portas, né, de forma tão abençoadora. Os irmãos pregaram lá, os irmãos, eu estou falando de sincero, mas eles também trabalharam muito, tá bom? Pregaram, fizeram a célula, foi uma coisa tão linda que nós vivemos lá, como foi produtivo, como foi assim, abençoador nós estarmos lá. E eu vim de lá com alguns pensamentos, estou orando, né, não demora pouco, se Deus nos abençoar aí, a gente, quem sabe, a gente vai, né, agregando aí algumas coisas para nós podermos abençoar aquela localidade, abençoar o reino de Deus aqui na terra. Amém? Amém. E para isso a gente vai precisar contar com a ajuda e o apoio da igreja, se nós chegarmos a dar um passo maior, tá bom? Muito bem. Agradecer os professores pela paciência. Por favor, as crianças podem se chegar lá para o culto do Ministério Infantil. E aqueles que estão de pé aí, agora você vai poder se ajeitar, porque vão sobrar mais vagas aí. Eu quero convidar você a se realocar aí, arrumar um espaço para você. Nessa noite, nós vamos pensar um pouco sobre princípios inegociáveis para uma fé estabelecida em Jesus. E eu quero orar com você, quero pedir em nome de Jesus, né, que toda palavra procedida aqui nessa noite, a palavra de Deus, ela seja proveitosa para a sua vida, para o seu coração, mas que você possa ser a primeira pessoa a orar e falar assim, ó Deus, está ali um homem como eu, mas eu quero pegar alguma coisa para mim, Pai. Ó Deus, fala alguma coisa ali na boca dele para mim. Sabe, hoje nós estávamos com a pastora Sueli fazendo uma visita, e aí o pai falou bem assim, o pai declarou a bênção para o filho, né? Ele falou assim, meu filho, fica atento que Deus vai te entregar alguma coisa aqui hoje. Ele acamado, ele debilitado, mas ele estava ali pensando no filho, meu filho, Deus vai te entregar alguma coisa. E naquilo eu comecei a orar e realmente Deus entregou algo. Então talvez Deus quer te entregar alguma coisa aqui nessa noite. E a palavra dele não vai voltar vazia, porque o nosso Deus, ele traz novos significados, ele traz novos destinos, ele muda estações, e a própria Bíblia diz que a palavra dele jamais volta vazia. O que a gente tem que fazer é desejar, abrir o coração, a mente, e dizer, eis-me aqui, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Então vamos orar. Jesus, bendito seja o teu nome, Pai. Obrigado por tudo que nós temos vivido desde quando nós nos adentramos aqui nesse templo, ó Deus. Tempo de exaltação, de louvor, de honra. Ó Deus, aqueles que nos acompanham também, ó Pai, pelo YouTube, que eles possam se sentir abençoados por Ti. Meu Deus, continue falando conosco, ó Pai, nessa noite. Ó Pai, eu sei que o Senhor sempre tem mais. E a Tua palavra, ó Deus, que assim seja. Fale. Ó Deus, usa, meu Deus, para a glória do Seu nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Princípios
inegociáveis para uma fé estabelecida em Jesus. No início da década de 90, eu estava saindo do interior e indo morar no balneário de Conceição da Barra. E quando nós chegamos lá, a gente foi para uma vila que tinha o nome de Bugia. E essa vila, eu lembro que uma das coisas que eu tive que fazer lá era descascar camarão para ganhar alguns trocados. Mas essa vila, ela estava começando a ser atingida pelo mar. Era um entroncamento entre o rio Cricaré e o mar. E aquela vila começou a ser engolida pelas ondas. As ondas foram batendo e parte daquela vila, hoje, se você for lá, ela não existe mais. Mas ali tinham casebres e casas boas. Nos fundos para o rio tinha algumas casas mais simples. Eu lembro que havia casas até de tábuas, mas também ali tinham casas bem robustas, bem feitas, casas que pessoas sonharam, gastaram grandes dinheiros para construí-las ali. E todas elas, da menor para a maior, foram engolidas pelas ondas. Gastaram-se muito dinheiro, eu lembro disso, rios de dinheiro com pedras. Eu lembro que a gente devia passar caminhões e mais caminhões de pedras no intuito de poder parar ou tentar parar aquelas ondas, mas não foi o suficiente. As ajudas financeiras de pessoas do governo municipal, estadual, não foram suficientes para poder conter aquelas ondas bravas e dispostas a engolir aquele pedaço de terra. Mas o mais interessante e curioso, que próximo ali, a 20 e poucos quilômetros, já havia uma vila que tinha experimentado por algo diferente, que é a vila de Itaúnas. Ela, ao contrário, aos poucos foram chegando areias e foi tampando aquela vila. Ela está lá até hoje, é um ponto turístico, pessoas do Brasil todo vão lá visitá-la. E ela aos poucos também foi sumindo, né, ao ponto de ficar apenas lá a ponta de uma igreja. Eu lembro que quando as pessoas falavam isso, para mim parecia que era mentira. Como que pode a areia consumir uma vila? Estranho isso. Mas não é apenas história, é real. Já fui lá, já pisei sobre aquelas areias. E Jesus, já há muito tempo atrás, ele vai contar uma história que é meio semelhante a isso. Uma história como a de que Jesus contou, que acontece no mundo todo, volta e meia, e o ser humano ainda, a gente ainda tenta aprender, tirar algum exemplo. O ser humano ainda, ele tenta teimar em seguir o seu caminho, os seus princípios, os seus conceitos, ou as suas vaidades, as suas necessidades, ou por conta das suas necessidades, o ser humano ainda erra de alguma forma por talvez não parar e ouvir o que Jesus ensinou. Mas eu quero me referir essa noite não de forma direta a casas, a construções, mas vida e a sua vida. E a primeira pergunta que a gente pode fazer nessa noite é: como eu estou construindo a minha vida? É a primeira pergunta que talvez você precisa parar um pouquinho, refletir em como que eu estou construindo a minha vida. Isso diz muito respeito àquilo que nós somos. Então, Jesus, ele primeiramente está ali diante de uma multidão, ele leva essa multidão para um monte, e essa palavra que ele dá, ela cuidado. Quanto mais você vê, mais responsabilidade você tem sobre aquilo que você vive. Quanto mais você ouve, mais responsabilidade você tem sobre aquilo que você ouviu. Quanto mais você fala, você vai ter responsabilidade daquilo que você falou. Aquilo que você pega, você vai ter responsabilidade sobre aquilo que você pegou. E sobre a fala, Jesus vai dizer que nós daremos conta de toda palavra que sair da nossa boca. Olha só. Eu fico assim, quando eu penso nessa frase, né, às vezes eu fico
brincar assim, eu fico querendo criar um ambiente de brincadeira para relaxar, porque às vezes o pessoal fala que eu sou muito sério, né? Que eu tenho uma expressão mais. E aí eu fico às vezes querendo dar uma relaxada no ambiente, mas toda vez que eu brinco, eu falo sempre assim, meu Deus, será que eu falei naquela brincadeira que traz uma. Sabe? Porque nós vamos dar conta. Você vai dar conta de toda palavra que sair da sua boca em relação ao outro. Nós vamos dar conta. Então, se os seus olhos forem bons, por que Jesus falou isso? Porque aqui a gente vê onde a gente cria o quê? Bondade ou maldade. É possível a gente ver aquilo que é bom, a gente vê com maldade, e aquilo que é mal, a gente vê com bondade. Então ele vai dizer, olha, se seus olhos forem bons, ele terá luz. Mas se ele for treva, vai ser terrível. Tudo você vai levar para o lado mal. Quando os olhos é mal, tudo ele leva para o que é mal, não tem jeito. A pessoa pode estar fazendo a coisa melhor do mundo, ele vai levar para a maldade. Não, só está fazendo isso por causa disso. Só está falando isso por causa daquilo. Só está fazendo isso porque deseja isso. Tudo é maldade. Por quê? Porque é o que está no coração. Ao invés de você levar para o lado bom, você leva para o lado mal. E isso desagrada, Deus. Crente tem que ter olhos inocentes. Se você acha que ter olho mau é bom, Jesus não ensina isso. Nos treinaram. Ou o pecado nos faz a gente ver coisa boa, que é mal. E a gente tem que tomar cuidado, é melhor a inocência com aquele que é mal, do que se tornar mal junto com quem é mal. Deu para entender? É melhor a inocência com aquele que é mal, você manter a sua inocência, do que você se tornar mal com aquele que é mal. Porque aí o vírus caiu sobre você também. E os seus olhos vão ser mal. Jesus disse que ele terá grandes trevas. E talvez você tenha pessoas assim ao seu redor. Ou talvez você está nessa treva, que em nome de Jesus você receba nova visão, amém? Talvez você está com ouvidos, ouvindo de tudo, pegando tudo, achando que vai fazer bem para você. E você sabe disso, você que é pai, você fala assim, não, você não vai ver isso, filho. E por que você vê e ouve? Às vezes a gente sabe que o nosso filho não é bom, e quando é para nós, a gente fala assim, não, deixa eu ouvir um tiquinho. Não é? Deixa eu ouvir. É bom, deixa eu ficar informado, eu tenho que estar antenado aqui, né? Eu tenho que estar, porque se alguém me perguntar, eu tenho que estar por dentro e saber que eu sei. Não vai ser bom, nem sempre é bom. Tem coisas que não vai a pena ouvir. Passa reto, muda de assunto. Por quê? Porque não vai trazer crescimento para você. E aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, pode fazer com que a casa caia. A casa pode derrubar. Então, se proteja, porque os ventos traiçoeiros são os piores. Uma tragédia anunciada, ela pode ser evitada, mas um vento pego de surpresa pode derrubar toda a família que está ali naquela casa. Pode matar todos que estão ali. Então, uma tragédia anunciada, avisada, você pode evitar e mudar a rota, mudar o caminho. E talvez é exatamente isso que Deus está trazendo aqui nessa noite. Querendo mudar rotas, destinos. Então, Jesus ele vai dizer assim, o que vocês devem se preocupar? Qual deve ser a preocupação de vocês? Por que vocês se preocupem com o que vocês vão comer, beber? Com o corpo de vocês, com o que vão vestir? Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês que se preocupe com a vida de vocês, quem de nós pode acrescentar um dia mais na nossa vida? É o que Jesus está falando aqui. Quem de você tem tem como? Então, Jesus vai ensinar assim, busque, novamente ele vai falar também agora a respeito daquilo que a gente tem necessidade. Ele vai dizer assim, ó, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. E sabe o que a gente está
está às vezes substituindo isso aqui pelo nosso lanche na célula, pelo nosso café da manhã, né? Pelos nossos encontros com aquelas comilanças, e a gente fala assim, não, tem que ter comida. Se não tiver, não for bom. O crente virou o sobrenome do crente. Né? Hoje eu ouvi isso, né? O rapaz falou, né? Não, crente e comida, tudo a ver. Né? Onde tem crente, tem que ter comida. Virou o nosso sobrenome. Né? Comelões, Jesus. E a gente esquece que a Bíblia vai dizer que os exageros, a gente não está falando aqui de tendência que o nosso corpo tem, não estou falando disso. Estou falando dos nossos exageros, que a gente vai além da conta, daquilo que a gente pode comer. Que às vezes eu fico. Deixa eu confessar aqui, né? Esse é um dos pecados assim, que eu luto contra ele. Meu pai, eu estava lá na Bahia agora, que comida, olha, gente. Né? E aí eu não sou tão esperto, eu falei assim, eu vou comer a parte do Givaldo, que eu já pedi a ele lá no Espírito Santo. Tudo que eu comia, eu falava assim, agora é a minha parte, mas tem a parte daquele que não veio. Né? Eu quero herdar, né? Ele não veio e perdeu. Né? Mas aí a gente tem que lidar com as tentações. Às vezes a gente tem que lidar com isso. Por quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A vaca louca, não, a carne louca, né? Vão comer um pouquinho, mas exagerar. Por quê? Porque Deus é que cuida de nós. Vai faltar aquilo que ele deu para a gente hoje, não vai faltar amanhã. Tem. O salmista vai dizer isso. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Não se preocupe, Deus vai dar um jeito. Ele sempre dá uma saída. Eu lembro, o ano passado, a gente viveu um tempo assim, de umas escassez assim, em alguns momentos. E aí eu lembro que a gente não estava com dinheiro para comprar pão. Eu tenho aquele desejo do meu pão, um pão. Nossa, estou com vontade de comer um pão. E aí levaram o pão para a célula, nem sei, mas não sei se foi até a carne louca que teve lá, não sei que levaram o pão para a célula naquele dia. Gente, não sobrou 3 pães. Deus é bom. E aí sobrou, deixaram lá em casa. No café da manhã estava lá, não sei como, mas eu lembro disso, eu só caiu a ficha no café da manhã, que eu tinha pedido a Deus. O Espírito Santo lembra a gente, né? E aí quando eu fui tomar o café, eu estava comendo os pães, o Espírito Santo falou assim, lembra que você estava querendo comer o pão? Por quê? Porque Ele cuida da gente, Ele não vai deixar faltar nada para você. Amém? Você crê nisso? Ele não vai deixar faltar. Sabe, o básico necessário. Não é? Eu acho que eu tenho que começar a pensar assim, Deus, manda um caviar, manda uma picanha, né? Manda uma... Se bem que teve uma vez aqui na igreja que eu falei que eu não estava comendo carne. Né? E a Elisa foi lá, pegou os irmãos aí, juntou, levou carne para mim, né? Gente, a gente ficava um tempo sem comer carne. Não porque eu comi muito, mas quem já passou por isso sabe que você fica um tempo sem comer carne de boi, você vai comer, te empazina. Alguém que já viu essa experiência? Né? Você fica empazinado, né? Mas eu não empazinei porque eu comi muito, mas porque Deus abençoou e abriu as portas. Né? Então, de repente, você precisa declarar. Você tem que falar assim, ó Deus, abre as portas para mim. Ó Deus, me abençoa nisso. Né? Ó Deus, eu estou à espera de um varão. Ó Deus, estou à espera de uma varoa. Ó Deus, manda um príncipe para mim encantado. E quando ele chegar, com os olhos espirituais, ele vai ser lindo. Talvez pessoalmente não. Mas com os olhos espirituais, eu vou enxergá-lo, né, como um cavaleiro de um cavalo branco. Né? Olha, conserta a minha saúde. Ah, mas tem 10 anos que eu estou com a saúde assim, já não tem solução ainda, uai. Continue pedindo pela sua saúde, continue tendo esperança, continue pensando assim, Deus, traz salvação para a minha vida. Alguém disse para você que você não tem jeito, que a sua família não tem jeito, que você é assim. Ah, fulano é assim mesmo. E você pode nessa noite falar assim, Deus, esse lance na minha vida, eu não sou o que as pessoas falaram. Eu não nasci para ser assim. Eu vou mudar, Deus. Vem, traz essa transformação em mim. Me ajuda a ser essa construção. Chama Jesus para a obra, para Ele fazer a obra. Ele chama Jesus para ser um construtor. Não constrói sozinho, pesa mais.
Construir sozinho traz mais culpa, traz mais peso. Construir sozinho pode trazer tragédias. Construir sozinho pode trazer decepção. Constrói com Jesus. Porque a parte que você fizer, porque é a parte geralmente que a gente faz que é mal feita, né? Quando vier o vento, pelo fato de a gente estar com Jesus, a gente vai suportar, né? Vamos orar? Que Deus abençoe a palavra dele. E aqui, nós vamos ver que no Sermão do Monte, Jesus dá todas essas palavras. Ele vai falar agora, entrando no capítulo 7, e ele vai dizer: olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. Ninguém é juiz. Porque da mesma forma que você julgar o outro, você vai ser julgado. Veja, seja juiz de si mesmo, não seja juiz de ninguém. Porque às vezes a gente está olhando o cisco no olho do irmão e está esquecendo de tirar a trave que está em nós. Às vezes a trave está aqui. É aquela pessoa que está no almoço de família e ela está contando história, está rindo, e as pessoas estão rindo, e ela está achando que as pessoas estão rindo da história, mas na verdade é porque ela está com caroço de feijão nos dentes, e as pessoas estão rindo porque está vendo o caroço de feijão nos dentes dela, né? E às vezes a gente pode estar com a vida assim, a gente está vendo as coisas, o outro não está vendo na gente, e a gente precisa enxergar dentro de nós. Sabe, Jesus falou aqui, eu tenho certeza que não é para quem está aqui. Ele vai dizer: não dê o que é sagrado aos cães. Se você veio aqui, você está nos vendo, porque Deus te trouxe aqui, você é especial. Ele trouxe você aqui hoje para ouvir essa palavra, porque senão Ele não tinha deixado você chegar aqui hoje. Você é importante. Então persista, peça e lhe será dado, busque e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta lhe será aberta. E Jesus ele vai terminando agora o Sermão do Monte, sabe, com lições, mas ele vai trazendo esperança, ele vai trazendo a conexão, a dependência. Ele vai dizendo assim: olha, busca-me, você vai me encontrar, bate a porta, não desista, seja perseverante, creia. E ali, naquele monte, ele não faz milagre, mas logo quando ele desce do monte, o milagre começa a acontecer, ele só ensina. Mas a multidão acompanha ele e os milagres começam a acontecer. E talvez, ainda Deus vai fazer parte dessa noite, ele pode trazer um milagre aqui para você nessa noite. E é incrível que isso já estava pré-estabelecido. E quando Deus faz, né, é lindo isso. Ele já suplicou aqui hoje. E eu falei com Deus: Deus, eu entendi de Deus. Hoje eu só vou orar para doenças da alma. Aí vem Jaliane e só ora para doenças da alma. Eu falei assim: ó, vai acontecer. Quando Deus, ela vem ler o texto, fala de alegria. O texto que nós falamos nessa noite estava justamente isso: bem-aventurado, feliz, alegria. Então Deus vai fazer. E nessa noite, o que nós queremos trabalhar aqui, eu não vou trabalhar outra coisa, espiritualmente falando. Deus pode fazer muito mais do que eu e Deus, mas eu vou ficar naquilo que eu entendi do princípio, só no que diz respeito a coisas mentais, a da alma, as dores da alma, o sofrimento da alma, para Deus trazer libertação nessa noite, trazer cura, para Deus sarar feridas, para Deus mudar estações, o que está dentro do seu coração, para você liberar pessoas, situações, para você vencer outras tantos pecados que está dentro aí da sua mente, que você está lutando contra ele, pecados que não agradam a Deus. Nós vamos orar o que está na alma, não o que está, o que você está fazendo. Nós vamos orar o que está aí dentro, que talvez só você sabe, a dor que só você sabe, uma depressão, uma ansiedade, outras situações que estão na sua alma, que está doendo, que está, sabe, está deixando você mal. Então eu quero convidar você para vir aqui à frente. Você vai vir nas laterais, tá bom? Como está sendo filmado, eu pedi para que você venha nas laterais para não te expor. Você vai vir aqui, eu pegar as laterais aqui, pode vir em nome de Jesus. O que está causando na sua alma? O que está fazendo a sua alma sofrer, chorar, sangrar? Talvez eu nem mencionei aqui, mas o que está fazendo o seu coração doer? Talvez você está com um problema familiar. Talvez você está com um problema, sabe? Aí que está te afligindo aí, na sua casa, ou
Talvez o problema do seu trabalho que está atingindo aonde? A alma. Está atingindo o dia. Receba a libertação do Pai, para que em nome de Jesus você receba a cura do Pai. Talvez você está aqui nessa noite, você está tendo sonhos perturbadores. E esse sonho está tirando a sua paz. Vem aqui na frente que eu quero orar por você também. Você está tendo sonhos que está tirando a sua alegria. Talvez você está aí também online e tem algo que você precisa. Consagre ao Senhor agora. A sua atitude honra muito o nome do Senhor e abre portas para o agir de Deus. Então Jesus, ele desce do monte. E um leproso aproximou de Jesus, ajoelhou-se, adorou e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar. Eu queria dizer a você que está aqui na frente, diga isso para Jesus agora. Fala assim: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar a alma. Se o Senhor quiser, Jesus, essa situação que eu estou tratando, que está pendente, que eu preciso resolver, o Senhor pode fazer agora, Jesus, porque o Senhor é Deus. Obrigado, Jesus. Agradeça a Deus as pessoas que estão te ajudando. Mas agora fala assim: Jesus, eles não podem dar um ponto final como o Senhor pode. Me ajuda. Eu quero orar por você agora. Oh, Pai, os teus filhos estão aqui à frente. Eu oro agora, Jesus, por cura, por libertação. Se há algum espírito, ó Deus, do inimigo das nossas almas, algum espírito que está acorrentando, seja liberta agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja liberta agora, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus venha sobre você agora. Venha sobre você agora e traga a libertação que você tanto precisa. Ó Deus, se a alma está ferida, ó Deus, nós pedimos agora, ó Pai, que haja, ó Deus, um tratamento, Jesus, agora. Ó Deus, que pessoas possam cair na ficha nessa noite e procurar ajuda. Mas, ó Pai, que agora também o Senhor possa estancar, ó Deus, e trazer, ó Deus, a cura definitiva agora em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro para que haja cura aqui nesse ambiente, Jesus, cura da alma, cura do espírito, cura, Jesus, vem agora, liberta, Jesus. Eu já te agradeço, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor está fazendo. Eu sei que o Senhor está fazendo, aqui do meu lado esquerdo, Deus está fazendo. Obrigado, Jesus, vai trazendo alívio, vai testificando agora nesse coração, ó Espírito Santo, vai testificando. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Nós consagramos seus filhos que estão aqui, Pai, cada um, para que venha, ó Deus, a libertação do Senhor, e que eles possam lembrar disso, e que eles possam, Pai, adorar o Senhor, pelo que o Senhor está entregando agora na vida de muitas pessoas aqui nessa noite. Muitas pessoas. Eu oro para lutando, aqueles que vão continuar batalhando, que eles estão vendo esse. Eu agradeço já por estes que o Senhor curou, que o Senhor libertou. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o teu nome. Amém e amém. Receba a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Para a gente finalizar o nosso culto nessa noite, você pode se sentar. Deus abençoe você. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida.